Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou DL Martins e logo após a vinheta a gente vai bater um papinho santo. Vamos lá? Bem, antes da gente dar início ao nosso papinho santo, eu queria agradecer a cada um de vocês que me deu força para iniciar esse canal, que me deu esse apoio. Eu realmente agradeço a vocês e eu também quero agradecer a você, a cada um de vocês que está aqui assistindo esse vídeo, que está aqui inscrito no canal, que está aqui acompanhando esse conteúdo. Eu realmente agradeço de coração a vocês, eu amo vocês. Vamos lá? Agora vamos para o nosso papinho santo? Fechou? Vamos lá. Bem, esse é o primeiro vídeo do canal e eu resolvi trazer para vocês um assunto importantíssimo, que é a graça de Deus. Só que eu vou dividir esse tema em 3 assuntos específicos. E o assunto do vídeo de hoje vai ser o pecado. Nós temos 3 perguntas a se fazer. A primeira é, o que é o pecado? A segunda é, o que é um pecador? E a terceira é, por que a punição pelo pecado é tão grave? Então, vamos à primeira pergunta. O que é o pecado? Para saber essa resposta, a gente tem que ir lá para 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou transgredir a lei de Deus, ou quebrar a lei de Deus, certo? Se o pecado é quebrar a lei de Deus, eu poderia parar aqui e dizer, você já tem a resposta, o pecado é quebrar a lei de Deus. Mas eu vou explicar para você o que é a lei de Deus. Vamos lá. Desde o início dos tempos, desde que Deus criou a terra, o universo, tudo que neles há, Deus criou leis. O universo tem leis que fazem ele funcionar. A física tem leis que fazem ela funcionar. A gravidade tem leis que fazem ela funcionar. E os seres vivos, os seres criados, não ficam de fora disso. Por exemplo, os animais têm as suas leis. As plantas têm as suas leis. E o homem tem a sua lei. E qual é o nome dessa lei? Essa lei se chama espécie. Essa lei se chama natureza. Cada ser vivo tem a sua natureza e a sua espécie, certo? Por exemplo, gato é uma espécie de felinos. Eles fazem parte dos felinos e a espécie deles é gato, certo? Cachorro é dos caninos. E o ser humano é da espécie divina. Deus, quando criou os seres vivos, isso está lá em Gênesis, se você ver, tem vários versículos falando, quando Deus criou as aves, ele diz que cada um vai estar de acordo com a sua espécie. Quando ele criou as plantas, ele fala a mesma frase, de acordo com a sua espécie. Cada um de acordo com a sua espécie. Então isso é a lei que Deus criou para os seres vivos. Mas quando ele vai criar o ser humano, ele não fala cada um de acordo com a sua espécie. Ele olha para o ser humano e diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só o homem que tem uma espécie diferenciada. Os animais foram criados cada um de acordo com a sua espécie. As plantas foram criadas cada uma de acordo com a sua espécie. O homem, porém, não foi criado de acordo com a sua espécie. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, de acordo com a espécie de Deus. E aí, o que é que tem isso a ver com o que é pecado? Leis. A natureza da gente, a espécie da gente, é a lei que Deus criou para reger a nossa vida. Um leão tem a sua espécie e a vida do leão vai ser baseada na espécie dele. Por exemplo, se um leão tenta ir para o mar e viver no mar, tentar respirar debaixo d'água, ele vai se engasgar e vai morrer. Porque a espécie dele, a lei que rege a vida dele, é a lei da espécie leão. Ou seja, ele só pode viver bem, viver fazendo aquilo que ele foi criado para fazer se ele for viver como um leão. Assim como um peixe não pode sair da água, porque se ele sair da água ele vai morrer. Ele tem que viver como um peixe, porque ele é um peixe. A lei que rege a vida dele é a espécie peixe. O pecado é quebrar a lei de Deus. O pecado surgiu na humanidade quando o homem resolveu agir fora daquilo que era a natureza dele. Como assim? A natureza humana foi criada da de Deus, e a natureza de Deus é uma natureza de obediência. Quando Deus deu a ordem a Adão e Adão desobedeceu, isso fez com que Adão morresse, porque ele agiu fora da natureza dele. E o pecado é quebrar a lei de Deus. E aí, baseado nisso, eu pulo para o próximo tópico, a próxima pergunta, que é: o que é um pecador? Bem, a resposta é óbvia. Se pecar é quebrar a lei de Deus, o pecador é aquele que quebra a lei de Deus, é aquele que faz isso, é aquele que comete o pecado. No caso,
Adão foi o cara que quebrou a lei de Deus. Foi o primeiro pecador. Adão e Eva foram os primeiros pecadores. Eles quebraram a lei de Deus. E como isso nos afeta? Lembra do começo? Deus disse que só se pode multiplicar de acordo com a sua espécie. Então, quando Adão pecou, a natureza dele foi corrompida, foi morta. Aquilo que ele era por dentro, a natureza de amor dele morreu. E ele se tornou uma criatura vazia, dependente, odiosa e maligna. E aí, quando ele se multiplicou, ele não poderia multiplicar a santidade, porque ele se tornou de uma espécie corrompida, uma espécie morta. E ele só pode se multiplicar da espécie dele. E vale salientar também que a Bíblia diz assim em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você não é pecador apenas por culpa de Adão, você é pecador por culpa sua, eu sou pecador por culpa minha. Nós nascemos, claro, da espécie de pecadores, mas nós também cometemos o nosso pecado. Nós também fizemos a nossa maldade um dia, nós começamos a viver da forma contrária à natureza que Deus quer pra gente um dia. E é exatamente por isso que Deus chama, que Jesus, lá em João capítulo 3, diz que nós precisamos nascer de novo. Porque quando nascemos, nascemos do pecado. E aí nós precisamos nascer de novo. Mas enfim, o pecador é aquele que peca. E aí eu vou trazer para você a ideia de que o pecador não é a vítima. O pecador é o criminoso. A vítima é quem criou a lei e essa lei foi desobedecida, ou seja, a vítima é Deus. E daí, isso aqui vai puxar a gente para a terceira pergunta. Por que a punição para o pecado é tão intensa? Nós já sabemos o que é o pecado, que é quebrar a lei de Deus. Nós já sabemos o que é um pecador, que é aquele que comete o crime, que quebra a lei. Certo? Todos que quebram lei são criminosos. Então o pecador, ele é um criminoso. E nós já sabemos quem é o pecador. O pecador é o ser humano, ou seja, eu, você e todos os outros. Todos somos pecadores. Todos somos os criminosos da história. E também sabemos que a vítima é Deus, porque foi Ele que criou as leis, Ele que criou tudo bom e perfeito e nós que quebramos tudo. Então vamos lá. A terceira pergunta, como eu já fiz, é: por que a punição é tão intensa? Porque se a gente comete uma vida de pecado limitada, a punição tem que ser eterna. Se a nossa vida é limitada, a nossa vida acaba. Por que a punição não acaba? Vamos lá. O que define se o meu pecado é grande ou pequeno não é o tipo de pecado que eu cometo, não é o que eu faço, e sim o nível de pureza, inocência e dignidade da pessoa contra quem eu cometo o crime, certo? Exemplo, se eu dou uma tapa na cara do Hitler, eu sou considerado um herói, porque o Hitler era um cara completamente ruim, era um cara completamente maligno e merecedor de mais do que uma tapa na cara. Mas se eu dou uma tapa na cara de uma criança que acabou de nascer, aí eu mereço ser punido. Por quê? Eu dei uma tapa na cara do Hitler e eu dei a mesma tapa na cara da criança. Foi o mesmo ato para as duas pessoas. Só que o Hitler era uma pessoa ruim, indigna, impura e perversa. A criança recém-nascida era uma pessoa pura, inocente e completamente digna de cuidado e de todo o resto. Porque ela não tem impureza, ela não tem pecado. Então, foi a mesma atitude para duas pessoas diferentes. Mas o que determinou se a atitude era ruim ou boa foi a pessoa, foi o nível de inocência da pessoa, certo? Deus é o padrão absoluto da inocência mais elevada. Ele é mais inocente do que qualquer ser vivo, ele é mais puro do que qualquer ser vivo. Ele é infinitamente digno de adoração, de obediência, de exaltação e de respeito. Então, se ele é infinitamente puro, infinitamente inocente e infinitamente digno de tudo isso que eu falei, qualquer mínimo pecado contra ele é digno de uma infinita punição. E aí a resposta, por que o inferno é eterno? Porque nós pecamos, todo pecado ele é contra Deus e nós cometemos pecados. Logo, nós pecamos contra Deus. Então, o mínimo pecado contra Deus é digno de uma eterna punição. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que o pecado faz na gente? O pecado nos mata, sim, mas eu tô vivo, eu tô falando, tal. E o que é matar? A Bíblia diz, se você for olhar para o grego ou para o hebraico, morte significa separação. Ou seja, quando a gente peca, a natureza de amor dentro da gente, a natureza divina da gente morre. Nós nos tornamos corrompidos.
E nada, absolutamente nada que a gente faça é suficiente para curar isso, para modificar essa natureza, para restaurar aquilo que a gente era quando Deus criou, antes do pecado. Qual é a solução? Isso você vai saber semana que vem, no próximo vídeo. Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo, eu espero ter tirado dúvidas de vocês e eu também espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem chegado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o teu like e compartilha esse vídeo para quem você acha que tem dúvidas sobre o assunto. E fica ligado que semana que vem, sábado que vem, às 13 horas, tem o vídeo falando sobre o sacrifício. Então, espero vocês no sábado que vem. Eu amo vocês e muito obrigado, queridos e queridas. Tchau, tchau!